A Bíblia tem essas nuances. Você pode ler ela quantas vezes você quiser, sempre vai apresentar algo novo. A Bíblia diz que o bom escriba, ele tira do seu tesouro coisas novas, coisas velhas. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro. Até a 20ª vez eu contei, depois não contei mais. São dezenas de vezes. E toda vez que eu leio novamente esse livro, eu vejo algo novo nas páginas dele. As palavras se tornam novas a cada manhã. Eu tive o privilégio de, com meu filho, gravar a Bíblia toda lida, de Gênesis a Apocalipse, 4 capítulos por dia, gravados, editados com imagens. Isso tem ajudado muita gente, cegos que não têm acesso à leitura, pessoas que não são alfabetizadas, ouvem essa leitura da Bíblia e nos agradecem. Os irmãos não imaginam quantas lutas aconteceram durante esse ano para nós concluirmos a leitura da Bíblia e a gravação dela toda. Eu sei que tem outros projetos que também gravaram, mas cada um tem uma particularidade. E as pessoas que acompanharam o projeto desde o começo, eram pessoas que estavam todo dia acompanhando. O dia que a gente não postava a leitura da Bíblia, falava: e aí, pastor, está tudo bem? Não teve leitura hoje? É luta, né? Está passando por luta. Eu falava: é hora por nós. Às vezes ficava 2 dias, 3 dias sem postar a leitura bíblica, e o pessoal intercedendo. Até que nós concluímos, e hoje, graças a Deus, no canal você encontra toda a Bíblia falada, desde Gênesis até Apocalipse, sem faltar um capítulo, um versículo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então o texto que eu quero ler, Marcos 4, versículos 35 a 41, que já está projetado aí, diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloque seu pedido agora de oração diante do Senhor. Eu quero apresentar também os pedidos que estão aqui nesse caderno, os pedidos que estão no chat, os comentários dos vídeos. Quero que vocês continuem apresentando minha sobrinha Valquíria de Camboriú. Ela já tem feito, ou vai fazer a 4ª sessão de quimioterapia, um total de 12. 3 dias cada sessão, braço imóvel, gotinha por gotinha sendo injetada no organismo. 3 dias. Hoje eu conversei com ela que ela está aniversariando e transmiti uma palavra a ela. A mãe dela também tem um resultado de uma biópsia na 4ª-feira. Tempestades estão sujeitas a acontecer com qualquer pessoa.
seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa que tenha Cristo, que não tenha Cristo, seja uma pessoa que vá na igreja, que não vai, todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. E esse texto deixa isso muito bem claro. Ainda que Jesus esteja no barco, tempestades são inevitáveis, impossível de impedi-las de vir sobre a nossa vida. Mas o que nós podemos é confiar que mesmo em meio às tempestades da vida, o Senhor Jesus, estando no barco, Ele não vai deixar o nosso barco naufragar. Apresente agora então o seu pedido de oração, sua necessidade. Apresente agora seu clamor, sua petição, com fé, que o Senhor está aqui. Ele disse na sua palavra: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu também ali estarei. E Ele está pronto para ouvir nesta noite teu clamor, a tua petição, a tua oração, atendendo a sua necessidade. Senhor Deus, são tantos motivos que temos para te agradecer, são tantas petições, são tantas angústias para expor diante de ti, Senhor, tantas situações diferentes de cada pessoa, tantas necessidades, Senhor, e nós sabemos que tu estás atento a todas, sabemos que tu não deixa de ouvir nenhum clamor, e a todos os pedidos tu atende, de acordo com a tua vontade. Realiza a tua vontade, teu querer, em cada uma de nós, as vidas, em cada um de nós. Atende o clamor do necessitado, olha para cada situação, olha para a situação de medo, de angústia, de apreensão, olha para a situação do coração que clama, aflito, por uma necessidade. Atende ao Senhor, cada um dos pedidos, Pai. Realiza conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu querer, Pai. Manifesta a tua vontade, Pai. Dá paz, acalma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tempestades, como eu disse, na nossa vida acontece. Não importa se somos ricos ou pobres, feios ou bonitos, apesar que para Deus não existe a concepção de feio ou bonito. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós temos a essência do Criador na nossa vida, somos todos bonitos. Mas a tempestade, ou as tempestades da vida, estão sujeitas a acontecer com qualquer pessoa, qualquer situação, em qualquer circunstância, e pode ser a qualquer dia. O dia pode amanhecer claro, céu azul, nenhuma ameaça de nuvens escuras, nenhuma ameaça de vento, mas de repente muda tudo, muda o cenário, o céu escurece, o vento começa a soprar forte, as tempestades ameaçadoras vêm. Isso muitas vezes sem provocarmos nada, elas vêm sobre nossa vida. E nessas condições, estavam os discípulos num barco com Jesus. E algumas lições a gente extrai daqui. Primeiro, que essas tempestades vêm a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, vêm sobre a nossa vida. Lá no Mar da Galileia, que na verdade é um lago, acontece isso. Às vezes o dia está claro, nenhuma ameaça de chuva, vento, e de repente tudo escurece, e o vento começa a soprar. E mesmo aqueles pescadores mais experimentados na arte da pescaria, acabam tendo dificuldades para controlar um barco no meio daquele lago. Ele é circundado por 2 grandes montanhas, uma é a montanha da Galileia, o Monte da Galileia, e outros são as montanhas de Golã. E ao norte está o ponto mais elevado de Israel, o Monte Hermon,
que fica geralmente com seus picos congelados. Quando, de repente, bate um vento, levando aquele ar frio até as águas do mar da Galileia, do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, como é conhecido também, gera aquele choque térmico, provocando vento, e esse vento fazendo com que as ondas daquele lago, tão calmas, se levantem de uma hora para outra. Aconteceu exatamente isso, quando os discípulos iam atravessando aquele lago, por uma ordem do Senhor Jesus. Veja que a ordem de ir para o outro lado do lago, veio de Jesus. Jesus disse, vamos para o outro lado. Eles simplesmente obedeceram. Isso nos traz uma lição. Aliás, queridos, 4 lições nós podemos extrair desse episódio. Primeiro, que as tempestades da vida vêm sobre nós, mesmo quando nós não as provocamos. E todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Segundo, se é Jesus quem está no barco, no meio dessa travessia, ordenando que nós enfrentemos as tempestades, os ventos e passemos para o outro lado, pode ter certeza que Ele garante o sucesso da viagem. E Ele vai te levar até o porto seguro, até o lado desejado. Terceiro, as tempestades na nossa vida nem sempre são punitivas. Aliás, na maioria das vezes elas são pedagógicas, para nos ensinar alguma coisa. Tempestades vêm normalmente sobre a nossa vida para nos ensinar. E aqui nós podemos extrair algumas lições que ficaram tanto na vida dos discípulos, como para nós hoje, depois de quase 2000 anos atrás. E nós podemos extrair esses aprendizados. Mas o que eu acho mais interessante aqui, queridos, é que quando Jesus estava ali com eles, a tempestade não deixou de vir, mesmo Jesus estando com eles no barco. E o forte vendaval era tão intenso que as ondas se levantavam e se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Repare, o barco ia se enchendo de água, mas não se encheu, porque nele estava Jesus de Nazaré. As águas não podiam naufragar o mestre dos mares, o Criador de todos os céus, de toda a terra, de todas as águas do mar. Enquanto o barco ia se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Repare, ele estava na popa, não na proa. A proa fica na frente, a popa fica atrás do barco. E é exatamente na parte traseira do barco onde está o leme, que dá a direção à embarcação. Isso significa que Jesus estava ali no controle, como Ele está no controle da minha vida e da tua vida, amém? Glória a Deus. Repare, enquanto ele dormia, com a cabeça sobre um travesseiro, mas peraí, um travesseiro num barco de pesca? O que um travesseiro está fazendo num barco de pesca? Era para esse travesseiro estar lá? Não, um barco de pesca é barco de trabalho, é barco que os pescadores geralmente usam para trabalhar, e geralmente eles ficam acordados a noite toda, que é o momento mais propício para a pesca. Só que esse travesseiro estava lá. Por que ele estava lá? Também para nos ensinar que mesmo nas tempestades da vida, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis, você pode descansar, você pode dormir, você pode aquietar o seu coração, pode deitar, pode dormir, pode sossegar, aquietar o seu coração, porque o mestre dos mares está ali para garantir a travessia na sua vida. Aleluia, aleluia, o mestre está ali, não precisa fazer todo o trabalho.
Olha, repare que os discípulos, depois de fazerem tudo, tentarem tudo, utilizarem toda a experiência que eles tinham, com os mares, com os rios, com a pesca, e eles viram que os recursos que eles tinham não era suficiente para dar controle àquele barco, para ter o controle da situação. Aí eles vão chamar Jesus. Por que na nossa vida a gente só vai chamar Jesus quando a coisa já está toda entornada, quando a coisa já está toda complicada? Por que não chamar Jesus antes? Repare, os discípulos na frente do barco para o ar, e o mestre lá atrás. Enquanto eles estavam lá na frente, remando, desprendendo todo o esforço, jogando água para fora do barco com um balde, tentando de todas as formas controlar aquela embarcação, e sem conseguir, quando eles não tinham mais nada a fazer, que eles viam que estavam prestes a morrer, falaram: vamos chamar o mestre, quem sabe ele dá jeito. Ele promoveu uma pescaria tão maravilhosa conosco, mostrou que é um homem de milagres, quem sabe ele dá jeito. Aí foram acordar Jesus, mas na verdade não era Jesus que estava dormindo, era eles. Jesus estava tranquilo ali com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Na verdade foi mais uma reclamação do que um clamor. Disseram: mestre, tu não te importas que morramos? Tu não está te importando que vamos todos morrer? Mas as águas daquele mar não podiam aquela nau tragar, porque nela estava o mestre dos mares. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu clamor, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Ninguém aqui conhece? Alguém conhece, né? Algumas poucas pessoas conhecem. Esse cântico é de centenas de anos atrás, está nos hinários mais antigos, sossegai. Então, Jesus, ao ser acordado por seus discípulos, ele se levantou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, dizendo: aquiete-se, acalme-se. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, completa bonança, completa bonança. Queridos, a paz que Jesus promove em meio às guerras é completa, não é pela metade, não é parcial, ela é completa, completa, plena, integral, bonança. E olha, detalhe, duas palavras: ao vento, aquiete-se, ao mar, acalme-se. Basta. Sabia, queridos? Uma palavra de Jesus resolve qualquer situação na nossa vida. Basta uma palavra. A Bíblia diz em Gênesis que a terra estava sem forma e estava vazia, e o Espírito Santo de Deus bailava. Eu gosto dessa expressão que é usada em Gênesis. O Espírito do Senhor bailava. Sobre essa expressão pairar significa bailar. Um lindo balé numa noite de trevas, escuridão, caos total. Era assim. O mundo numa escuridão, sem luz, trevas cobriam a face do abismo. Enquanto isso, o Espírito Santo bailava sobre as águas. E diante desse espetáculo de balé sobre as águas, Deus diz:
haja luz, e houve luz. Ali estava o laboratório da criação do mundo, tendo seu interruptor aceso. A partir do momento que houve luz, Deus começou a trabalhar. Vamos, filho, vamos separar as águas de cima no montão, as águas de baixo, e essas águas de baixo vamos separar em duas porções, a porção do mar e a porção da terra seca. Vamos criar vegetações sobre a porção da terra seca, vamos criar animais, vamos estabelecer, multiplicar peixes sobre as águas do mar, sobre as águas dos rios, vamos encher das mais lindas flores, vamos criar a mais linda paisagem, o mais lindo jardim, e vamos colocar nele o homem para o habitar. Deus criou o homem, Deus criou a nós, para que nós pudéssemos desfrutar de todas as belezas da sua criação. E Deus deu domínio ao homem, só que com a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu desse domínio, porque entregou de mão beijada para Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para restaurar-nos esse domínio, restaurar nossa comunhão com Deus, restaurar esse domínio que Ele colocou sobre nós. Hoje nós podemos ter a certeza plena, queridos, que Jesus, na nossa vida, no nosso barco, Ele não vai nos isentar das tempestades, mas Ele vai estar ali a todo momento para controlar todas as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Reparem na vida de Jó. O homem que era o homem mais rico do Oriente, servia a Deus com toda a sua devoção, apresentando seus sacrifícios de madrugada pelos seus filhos, para que nenhum deles pecasse. Satanás se apresenta diante de Deus e Deus diz: observaste o meu servo Jó? Que homem fiel, íntegro em todos os aspectos. Aí o diabo disse para Deus: assim também, qualquer um te serve. Tu acumula de todos os bens, ele tem uma vida regalada, uma família perfeita, filhos lindos, é o homem mais rico do Oriente. Quem não te serve assim, Deus? Qualquer um te serve. Agora, tira-lhe os bens, toca na família, toca na saúde dele, para ver se ele não blasfema na tua cara. Deus falou: fechado, eu sei que meu servo não vai me abandonar, não vai blasfemar de mim, ele vai ser fiel. Olha a responsabilidade que estava sobre Jó. Aí começaram a vir as tribulações. Num dia Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu seu gado, seus animais, perdeu a sua saúde. E quando ele estava no pior momento da sua provação, que ele estava com o corpo coberto de chagas, lepra dos pés à cabeça, e a sua esposa olha para ele e diz: você ainda tem coragem de bendizer a esse Deus, depois de tudo que ele fez com você? Tirou sua saúde, tirou seus bens, tirou seus filhos, tirou tudo que você tinha, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó ali, sentado num monte de pó e cinzas, se coçando, o corpo todo dele se coçava com cacos de telha, porque certamente ele não tinha mais nem unha para se coçar, a lepra tinha comido tudo, e ele ali se coçando com caco de telhas, ouvindo as sugestões malignas da sua esposa. Interessante, né? A esposa dele, que era uma tribulação, permaneceu na vida dele. Muita coisa ruim sobre Jó, né? A esposa, que era para ser levada, permaneceu ali para ficar cutucando, mexendo com ele. Aí ele se coçando, se coçando, se coçando. Satanás o tentando: vai, amaldiçoa esse Deus, blasfema de Deus, ele tirou tudo de você. Num esforço assim fenomenal, Jó consegue levantar sua voz e dizer: Deus me deu, Deus tomou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Isso foi uma pancada na cara de Satanás. Satanás fez mas ele ainda vai blasfemar. E a esposa continuando cutucando: amaldiçoa esse Deus e morre, não resta mais nada para você.
Aí Jó, num outro esforço, ele diz: ainda que Deus me mate, eu vou continuar confiando nele. Ainda que ele me mate, eu ainda vou confiar nele, ainda que ele me mate. Satanás grunhiu mais uma vez. Dessa vez ele já estava se retorcendo todo no inferno. Ele falou: não é possível, esse cara é fiel demais. Mas agora ele blasfema. E a esposa continuando cutucando Jó. Aí ele disse: por fim, eu sei que o meu Redentor que vive, ele se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará a meu favor. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, ele vive, ele vive, e por ele estar vivo é que eu tenho essa viva esperança nele e somente nele. Aí, queridos, depois disso, Satanás, perdi. Deus falou: perdeu mesmo, Satanás. Agora você vai cair fora da vida do meu servo, que agora chegou a hora da virada. Deus falou com Jó no meio de um redemoinho. Nem sempre os ventos que vêm sobre a nossa vida vêm para nos matar, vêm para nos destruir. Os ventos são muitas vezes pedagógicos. Deus falou com Jó através de um redemoinho. Falou: Jó, no meio da tribulação, Jó, olhe para o mar. Quem criou o mar, Jó? Quem encerrou o mar dentro de ferrolhos, fechaduras, trancas e cadeados? E deu uma ordem ao mar, dizendo: olha, mar, você pode vir com as suas ondas empoladas, ondas que sobem a mais de 5 metros, muitas vezes, ondas que se transformam em tsunamis. Mas tem uma coisa, mar, você virá até aqui, na praia, no seu limite, e não mais passará daí. Já repararam? Porque o mar aqui do Guarujá não continua avançando sobre a terra e chegando até nós. Já reparou que o mar está ali anos e anos, e sempre preso dentro dos seus limites? Acontece, vez por outra, como tem acontecido em alguns países, de o mar avançar os seus limites, num tsunami. Mas isso é uma coisa anormal. O normal é o mar se quebrar na praia e ali ficar, ele volta para trás. Porque Deus estabeleceu uma ordem, um limite para o mar, ao qual ele não pode avançar. Aí Deus então usa isso para dizer para Jó: Jó, se eu criei o mar, estabeleci limites para ele, na sua vida é a mesma coisa, Jó. As tribulações, provações, tormentas que vêm sobre a tua vida, como se fosse um mar, como se fosse uma grande onda, Jó, a qualquer momento eu posso dizer: até aqui virás e não mais adiante. Esse texto, no livro de Jó, me tirou da profundeza da morte. Aos 21 anos, eu não tinha mais esperança de vida, apesar de eu já estar nos caminhos do Senhor. Mas a depressão que tomou conta do meu coração, na minha vida, foi tão profunda, a tristeza, a angústia, o vazio, inexplicavelmente, que veio sobre mim, eu não conseguia entender, estava me afundando. Eu estava no fundo do meu leito da cama, sem força para levantar. A única força que eu tive foi para estender os braços para a Bíblia que estava na mesinha ao lado da minha cama. Joguei ela sobre o peito e falei: ou o Senhor fala comigo agora ou eu morro. Acabou. E a Bíblia caiu aberta no meu peito. Quando eu levantei, bati o olho nesse texto de Jó. Quem encerrou o mar com cadeados, trancas, ferrolhos, e lhe deu uma ordem dizendo: até aqui virás e não mais passarás. Bastou. Essa palavra me reergueu, me revigorou, me levantou. Na hora eu entendi que era Deus falando: olha, Jonas, essa tribulação que está sobre a tua vida, acabou agora, parou agora, porque eu dei o meu chega, o meu basta. Daí para frente ela não vai mais te tocar, pode levantar. E eu levantei curado naquela hora, de uma profunda depressão.
Me reergui como se eu tivesse tomado um banho de água fresca num dia de calor. Me enchi de energia. Sou um novo homem. Ninguém me segura mais. Nenê. Foi isso mesmo. Ela tá, Eita, foi isso mesmo. E aí, olha, palmas para Jesus, que linda, né? Da boca dos pequeninos suscitarei o vento do louvor. Ela está ali aplaudindo, olha que lindo. Filma isso, Dani, olha que lindo. Tira a foto, lindo. Agora ficou com vergonha, Tati. Aquilo me reergueu, gente. Me reergueu. Eu nunca mais, depois disso, caí novamente naquele estado. Hoje se passam 36 anos. A palavra de Jesus foi tão forte ali que ele disse para a tribulação, para a angústia, a depressão que estava sobre a minha vida: até aqui virás e não mais passarás. 36 anos que a angústia e a depressão obedecem à voz de Jesus na minha vida e não vêm sobre mim. Você pode confiar também no Senhor, que quando Ele emite a palavra de ordem para a tua vida, a onda do mar da tribulação, da provação, para exatamente aonde Ele disse: basta, chega. E é de um momento para outro, de um segundo para outro, Jesus, Ele pode emitir a palavra de ordem sobre a tua vida: mar, acalme-se, vento, aquiete-se, mar, acalme-se, vento, aquiete-se. E se faz uma completa bonança na nossa vida, completa bonança. E tem mais, queridos, a paz que Jesus nos promove, não é uma ausência de conflitos exteriores, não. Você pode estar no meio de uma linha de tiro, você pode estar no meio de um campo de guerra, de um campo de batalha, e sentindo paz. Entende? Acredita nisso? Uma certa vez fizeram um concurso de telas de pintura, e o tema a ser retratado era a paz. 2 concorrentes chegaram à final. Os 2 quadros que melhor expressavam a paz, era um que mostrava um cenário bem tranquilo, céu claro, azul, sem nuvens, pouquíssimas nuvens, pássaros voando sobre as copas das árvores, um regato de águas cristalinas tranquilas, fluindo suavemente. E muitos diziam: esse quadro vai ganhar o concurso, porque é o quadro que melhor retrata a paz. Já um outro concorrente apresentava um cenário sombrio, escuro, nuvens negras ameaçadoras, raios cortando os céus, tempestade, uma cachoeira com águas bravias, fortes, turbulentas. Em cima da cachoeira, bem na beira do penhasco, uma árvore com os galhos retorcidos e secos, balançando contra a fúria dos ventos. Em cima daqueles galhos secos da árvore, um ninho de passarinho, com uma mamãe pássaro, com as suas asas abertas, e os seus filhotes embaixo das asas. E ela estava ali, abrigando os seus filhotinhos debaixo das suas asas, dentro daquele ninho, à beira do penhasco, do abismo, sobre as águas turbulentas daquela cachoeira, e os céus escuros cobrindo todo aquele cenário. Por incrível que pareça, esse foi o quadro que ganhou o concurso de melhor quadro que retratava a paz. Por quê? Aquele quadro retratava a paz dos filhotes de passarinho, debaixo das asas de sua mãe, mesmo no meio daquele cenário turbulento, nuvens ameaçadoras, tempestades, ventanias, águas turbulentas de uma cachoeira. E ali os filhotinhos abrigados, debaixo das asas da mamãe pássaro, estavam tranquilos, desfrutando a verdadeira paz que não depende das circunstâncias, mas é a paz, a verdadeira paz que Jesus tem para nos oferecer. Quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Receba essa paz no seu coração nessa noite, no meio das tribulações, no meio das provações, no meio das ventanias, no meio das tempestades, no meio dos maremotos, porque é o Senhor, o mestre dos mares, que está no seu barco. Ele não está na proa, mas está na popa, na direção do teu barquinho. Ele não afundará, não naufragará, amém? Por fim, para terminarmos, queridos, diante das palavras do Senhor Jesus, o vento se aquietou, fez-se completa bonança. Aí, os seus discípulos perguntaram, aliás, ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Até quando você vai ter medo? Quando é que você vai ter fé no coração? Quantos milagres, provisões, atuações do Senhor na tua vida você ainda vai precisar para deixar esse medo, para ter fé? Aí eles, apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora já não era mais medo, era temor, respeito, reverência, aquele que até os ventos e o mar obedece. E a pergunta: quem é este? Ainda ecoa pelos ares hoje, quase 2000 anos. Quem é este? Ele é o Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo que há. Quem é este? Aquele que tudo criou, aquilo que tudo formou, aquele que fez o homem. Quem é este? Este é Jesus, de quem os profetas no Antigo Testamento profetizaram, de quem o tabernáculo mostrou em figuras, utensílio por utensílio, quem era aquele que haveria de vir. Este é aquele do qual falou Moisés, este é aquele que foi profetizado desde lá do Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que da semente da mulher suscitaria um que finalmente pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Este é Jesus, o homem da Galileia, o mestre da terra, céus e mar, o Raboni de Nazaré, o Raboni da Galileia, que andou fazendo bem, curando a muitos, libertando aos oprimidos de Satanás, cumprindo aquilo que estava escrito em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para evangelizar aos pobres, restaurar a visão aos cegos, restaurar a liberdade aos cativos, a libertar todos os algemados de Satanás, e proclamar o ano aceitável do Senhor. É Ele, Jesus, que veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás, que veio a este mundo para fazer as obras de Deus, que multiplicou pães, peixes, que deu vista aos cegos, curou os aleijados, fez os mudos falar, ressuscitou os mortos. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré, que depois de ter feito bem a todos, morreu crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo até hoje, vive pelos séculos dos séculos, comanda todo este universo, nada passa desapercebido aos seus olhos. É Ele quem controla todas as coisas, Ele é a plenitude de Deus, Ele é a plenitude de tudo, Ele preenche todas as coisas, está em todos os lugares. É Ele, Jesus de Nazaré, Ele que é tudo por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele que tem reinado sobre este mundo, Ele que um dia voltará. É a Ele que nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É Ele quem cumprirá as promessas de Deus, que virá a este mundo para nos resgatar, que virá a este mundo para nos levar. Quem é este? Este é aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. E a pergunta final que fica para nós: se o vento e o mar lhe obedecem, você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem feito ao que Ele manda? Até o vento, até o mar, que não são humanos, mas são forças da natureza, obedecem a esse nome, o nome mais lindo que há, o nome que está sobre todo nome, o nome diante do qual um dia se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor e não há outro, amém? Mas vejam, queridos, para nós finalizarmos mesmo, um detalhe que eu não falei de manhã. Quando Jesus manda que seus discípulos entrem no barco para atravessar para outra banda, havia um propósito.
E aquela viagem, na verdade, foi uma viagem preparatória para a grande missão que viria do outro lado. Do outro lado, eles desembarcaram em Decápolis, 10 cidades gentílicas. Decápolis, policidade, deca, 10 cidades gentílicas, 10 cidades onde habitavam os gentios, não judeus. E no meio daquelas 10 cidades, uma em especial, Gadara, também chamada de Gesara. E naquela cidade havia um despenhadeiro, e incrustado naquele despenhadeiro um cemitério. Morando ali nos sepulcros, um homem, terrivelmente tomado pelas forças malignas. Um homem que nenhuma corrente conseguia segurar. E eles desembarcam do outro lado à noite, e depois de uma tempestade, depois de tudo que eles experimentaram naquela travessia, a última coisa que eles gostariam de ver era um homem saindo dos sepulcros. E eles viram saindo dos sepulcros um homem. Não era um morto saindo dos sepulcros, mas era um homem tomado pelas forças malignas, que sai gruindo e proferindo blasfêmias contra Jesus. Quem és tu, Jesus, que veio aqui nos atormentar antes do tempo? E Jesus, assim como fez o mar e o vento se aquietar com uma palavra, mandou uma palavra de ordem para aquela legião, que eram exatamente 6.000 demônios num homem. 6.000 demônios. Jesus emitiu a palavra de ordem, e num instante aquele homem foi liberto de todas as forças malignas que estavam sobre ele. Os discípulos haviam presenciado o vento e o mar obedecendo a palavra de ordem de Jesus. E agora eles estavam ali vendo uma legião de 6.000 demônios obedecendo a ordem de Jesus, deixando o corpo daquele homem, que logo se acalmou, ficou bem e foi visto depois nas sinagogas. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Reparem, queridos, ainda nesse texto, esse texto nos mostra que Satanás também tem poder sobre as forças da natureza. Muitas vezes ele pode manipular ventos, muitas vezes ele pode provocar tempestades, ele pode influenciar nessas forças da natureza. E eu creio aqui que toda aquela tempestade, ventania veio sobre o mar da Galileia naquele dia, tentando impedir que Jesus e seus discípulos chegassem à outra margem, porque ali estava uma alma oprimida, alguém que precisava urgente de uma atuação do poder de Jesus sobre ele. Mas quando Deus tem um propósito, nada e ninguém pode impedir esse propósito de ser realizado. Vou dizer mais uma vez: quando Deus tem um propósito na tua vida, nada e ninguém pode impedir este propósito de ser realizado. Nenhuma força contrária, nenhuma força da natureza, nenhum poder do mal pode impedir. Vocês creem nisso? Se Jesus, estando no barco dos seus discípulos, a tempestade, o vento forte não conseguiu impedi-los de chegar até o seu objetivo, até a cidade de Gadara, os ventos, tempestades, ondas que se levantam contra a tua vida, não terão o poder de tirar você do rumo, de tirar você do centro da vontade de Deus, de impedir o plano e a obra de Deus na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, fique em pé junto comigo agora e comece a clamar ao Senhor. Comece agora, repreendendo os ventos, repreendendo as tempestades, as tormentas que vêm sobre. Deus te deu autoridade. A autoridade que o homem ganhou lá no Jardim do Éden foi restaurada na cruz. Você tem poder até mesmo sobre as forças do mal. Você pode ordenar e as forças do mal baterem em retirada. Mas eu, pastor, sou tão pequenininho, não tenho título de pastor, não tenho título de presbítero, não tenho título de evangelista, não sou nem obreiro. Até uma criança
cheia de fé e autoridade no nome de Jesus? Pode. Até mesmo o menor dos servos de Deus, se estiver cheio do poder, da autoridade e fé, acreditando que pode, ele pode repreender até 1000 legiões de demônios. Vocês acreditam nisso? É ter fé, que não é você, mas é o poder de Deus em você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você é apenas um espírito que habita dentro de um corpo, e sobre o teu espírito está o Espírito Santo. Através de uma ordem sua, milagres podem acontecer, céus e terra podem se mover, legiões e mais legiões de espíritos e malignos são repreendidos, doenças, enfermidades são curadas. Você tem a palavra de autoridade na sua boca, e ao cantarmos esse cântico agora, eu quero que você erga suas mãos em direção à tua casa, em direção ao teu lar, à tua família. Comece a repreender as forças do mal, as tempestades, os espíritos malignos, o vento que vem sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. Se for na tua vida mesmo, bota a mão aí na sua cabeça agora, repreenda todo o vento, toda a tempestade, toda a tormenta, todo o medo. Você tem essa palavra de autoridade, mas faz essa palavra sair da tua boca agora, profetiza com poder, repreende com poder, use essa autoridade. Quantas vezes eu andando no meio da rua, indo para a faculdade cedo, problemas na família, problemas com os filhos, eu ia indo assim, ó, não tinha aquele tempo para dobrar o joelho aqui e orar, e eu ia andando na rua, repreendo Satanás, sai da minha casa, sai da vida dos meus filhos, sai do meu lar, sai das minhas coisas, sai do ministério, sai Satanás, e andando assim na rua, olhando para o chão e repreendendo. Quem me via pensar, esse é doido, de tanto estudar ficou pirado, olha aí, olha o estudante de direito pirado, não está nem aí, andando e usando a palavra de autoridade. Aí quando chegar em casa, o problema passou, a luta foi embora, o demônio parou de perturbar. Você ouviu a palavra de ordem, né? Comece agora repreendendo tudo que vem sobre a tua vida, tudo que vem sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre teus filhos. Está com problema, criação de filhos, adolescentes, rebeldia, atuação de Satanás na vida deles, começa a repreender. Fala, ó Satanás, você não tem o poder de colocar as patas sujas sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha vida, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, meu lar, meu casamento, minha união, enfim. Satanás, sai daí, nos meus negócios, na minha vida financeira, meu dinheiro. Sou guardado, protegido pelo Senhor. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a força maligna. Erga a sua voz, profetize mesmo, erga a sua voz, dê uma palavra de ordem agora, para que toda essa tribulação agora vá embora, bata em retirada, em nome de Jesus.